Amém, muito obrigado, meu amigo. Isso é meu. Não leve, não. O cara quer levar meu esboço, Xará. Eu já fiquei até feliz, Xará, quando ele chamou Oliveira. Falei, a tremedeira passou na hora. Vocês pensam, gente, que a gente vem aqui, pensa que é tranquilo para eles. Eu acho que para Níris e Wellington, Matheus Oliveira, e Lucas e Cláudio, deve ser tranquilo. Né, Cláudio? Mas para mim, eu penso assim, é uma responsabilidade muito grande de estar aqui. Tá? Hoje eu orava ao Senhor e pedi ao Senhor para me aceitar como oferta e me fazer como um arauto dele, para proclamar o reino dele. E esse é o nosso papel, né? Proclamar o reino de Deus, e hoje é dia. E eu queria convidar toda a igreja para a gente ler. Eu estou com auxiliar, um menino de ouro ali na multimídia. Hoje não é o Levi. Eu dou sorte, toda vez é o Levi, né? Levi, Mateus, meu xará. E ele vai abrir aí, na versão Nova Almeida atualizada, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia de papel, vamos comigo nessa leitura. Amém? Já está na tela, quem quiser acompanhar na tela. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que a havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Pai, assim como falei, Pai, e li, eis que estamos aqui, Senhor, para que o seu reino seja proclamado, o seu evangelho seja proclamado. E eu me oferto mais uma vez como teu arauto. E que assim, Pai, o Senhor me use para trazer essa proclamação de forma clara e que o Senhor, no teu Espírito, promova entendimento e promova também discernimento e ação, Pai, da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o contexto dessa história, Jesus havia feito muitos milagres, estava fazendo muitos milagres, né? E Jesus recebe agora um convite. Eu vejo o fariseu, vendo tudo isso, convida Jesus a jantar em sua casa, conforme está lá em Lucas 7,36, na parte A.
um dos fariseus convidou Jesus que fosse jantar com ele. Né? Mas por que o convite? A gente sabe que o fariseu era uma seita judaica, os estudiosos, e eles gostavam muito de rituais, né? E como estudiosos, e vou chamar assim de religiosos, eles costumavam seguir regrinhas. Checklists, talvez carregasse no bolso, mas era no coração. Tinha que ter um checklist para poder fazer a avaliação do que era certo e do que não era. Tá? Mas por que ele fez o convite? Como eu falei, no próprio livro do Lucas 7, antes, Jesus estava fazendo muitos milagres e a sua fama se espalhava. Se a gente voltar lá para o Lucas 7, no versículo 17 ao 22, eu vou pedir os meninos que coloquem na tela. Lucas 7, 17 diz assim, ó, essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista nos enviou para perguntar, o Senhor é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Sinais, assim como Isaías havia declarado, que viria o Messias, e sinais seriam dados. Como eu ministrei a última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre esses sinais. Sinais seriam dados, e assim estavam sendo dados. Muitos milagres estavam acontecendo. E a fama de Jesus se espalhava. E eu, acredito que o fariseu resolveu convidar esse Jesus para ali estar. Né? Agora, Jesus aceitar um convite desse, eu vou ser sincero, eu estranharia. Você estranharia, Cláudio? Ser convidado? Né? Ficaria uma dúvida. Mas Jesus é um Deus sem preconceito no coração. Ele aceita o convite, como ele está dizendo, né? Lá no próprio livro, no 36, na parte B do versículo 36, ele fez Jesus entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. Então, Jesus aceitou o convite, né? E quando Jesus está lá, eis que aparece agora uma penetra. Quem aí já fez uma festa que chegou algum penetra? Deram risada, né? O negocinho chato, né? O penetra. Pronto, agora chegou uma penetra. E não bastava ser uma penetra, ela tinha uma particularidade. Vamos ler? 7,37. Olha o que está escrito no 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora. Eita! Diante do fariseu agora, uma pecadora. Mas beleza. Ela não apenas invadiu aquele evento, mas ela fez algo também. Lucas 7,38. O que essa mulher fez? E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava, molhava os seus pés, né? Com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com o perfume. E o fariseu? Agora, o fariseu questionou. Questionou como? Ele gritou? Não. Está escrito que ele questionou consigo mesmo. Eu leio. Ele pensou. E ele pensando, o que ele pensou? Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Só que agora o que acontece? Jesus revela-se. Revela-se um homem onisciente agora. Quem aqui tem a onisciência? Só Deus. Ele se revela onisciente ao fariseu, lendo-lhe os pensamentos. Jesus se dirigiu ao fariseu no 40 e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Queridos, somente Deus é onisciente. Conforme a palavra de Deus, a gente vai lá no Salmo 139, versículo 23, e olha o que está escrito, Davi escreveu, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi sabia, Deus era onisciente. Agora aquele fariseu
estava diante daquele que era onisciente. Jesus lançou uma pergunta, olha o que está escrito no 41 e 42. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores e lhe devia 500 denários, o outro devia 50. E como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Fez uma pergunta meio que óbvia, e aquele fariseu agora teve que raciocinar para responder. Queridos, diante dessa história, eu queria destacar para vocês que nós temos aí 3 personagens. Nós temos o fariseu, nós temos Jesus e nós temos uma pecadora. Mas nós também, não só 3 personagens, nós temos 3 propósitos nessa história. Primeiro, que se tem um convite, se você convida alguém, você tem um propósito por trás disso. Né? O fariseu tinha um propósito quando fez um convite. Ele queria avaliar. Seria um julgamento? Seria um julgamento? O versículo 39 falou isso. Né? Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo, e ele pensou aquilo que a gente já conversou. Mas se existe uma pecadora, se uma pecadora invade um jantar da casa de um fariseu, sem ser convidada, existe também um propósito no seu coração. Alívio seria o alívio das angústias? Porque aí está dizendo que ela chorou. Ela chorava tanto que lágrimas lavaram uns pés. Agora, se Jesus, pensa comigo, se Jesus aceitou o convite para jantar na casa de um fariseu, será que em Jesus não existia um propósito? Sim. Porque Jesus não faz nada à toa. Existia um propósito. O fariseu queria julgar. Será? Quem é esse mestre que tanto se fala? Eu vou dizer que ele, como eu, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e precisava pesar na balança. Né? Precisava pesar na balança. Aquela mulher tinha uma angústia e ela sabia quem era Jesus e procurou Jesus. Já Jesus tinha um propósito: salvar. Salvar. E ele se cumpriu, porque no 50 diz: mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Queridos, nesse episódio, eu destaquei mais 3 coisas. Eu destaquei o seguinte: 2 personagens agora estão diante de um mesmo Jesus. Não são 2 Jesus, é um mesmo Jesus. Agora, os 2 têm propósitos diferentes. Que interessante. O mesmo Jesus, mas 2 propósitos. Também, esses 2 estavam diante de um mesmo Jesus, mas tiveram atitudes diferentes. E, queridos, esses 2 estavam diante de um mesmo Jesus e obtiveram resultados diferentes. Queridos, o fariseu, com o coração endurecido, por que o coração daquele homem estava endurecido? Porque ele queria julgar. E querendo julgar, ele tirou a sua listinha do bolso, do checklist, da lei que ele conhecia. Deixa eu ver. Se ele fosse mesmo profeta, ele saberia que essa era uma pecadora. Ele questionou se Jesus era onisciente. Jesus respondeu com onisciência, porque leu o pensamento dele. Mas Jesus deu uma lição muito mais importante, porque ele aproveitou o coração quebrantado daquela outra personagem. Queridos, é interessante como a gente se comporta diante de Jesus. Eu vou dizer, é interessante como você se comporta diante de Jesus. E vou dizer assim com convicção, porque eu vou falar de mim. Eu me comportava de uma maneira diante de Jesus. E eu vi e vivi, e experimentei, e pude mudar meu comportamento diante de Jesus. Queridos, eu sou um engenheiro civil, e como engenheiro civil,
Eu não fui engenheiro civil porque... Eu não me tornei engenheiro civil porque, na época, engenheiro é moda, não foi uma moda. Eu, desde os 9 anos de idade, eu queria ser engenheiro civil porque eu me apaixonei por uma obra que eu vi, que era a construção de um caminho, uma estrada que viabilizava acesso àquelas pessoas. E eu me apaixonei por aquilo, não esqueço nunca. Era a construção de um caminho, de uma estrada. Era a viabilização de passagens, era a viabilização de acesso. E eu me apaixonei. E eu descobri há pouco que a minha mente já nasceu de engenheiro. Eu tenho uma mente cartesiana, e os cartesianos que conhecem, que estão por aqui, tem alguns engenheiros aqui, Juliana. Obrigado, viu, Ana Vini, por apontar para essas 2 meninas aí, 2 engenheiras. Uma é estudante e outra formada. O cartesiano, 2 mais 2 só são 4. O cartesiano é causa-efeito. Regra, ele adora regra. E ainda pior de tudo, eu sou conforme, adoro regras. E, queridos, deu trabalho para eu entender algumas coisas. Porque o Senhor Jesus é um Jesus sem regra. É disruptivo. É por amor. E ele é disruptivo. E eu me vi aqui nesse fariseu. Eu lembro que o pastor Niles comentou, testemunhou a mim depois de um tempo de conversão, depois de muito tempo, tá? Acho que em 2018, ele chegou para mim e falou assim, cara, a primeira vez que eu te vi, que eu fui para casa, eu olhei assim, o que eu vou falar para converter esse cara para Jesus? O que Jesus vai me fazer falar para converter esse cara? Porque engenheiro é uma mente difícil. A mente de fariseu é difícil. Me desculpa, viu, Juliana? Não sei se você concorda, mas me perdoe. Concorda? É difícil de explicar. Para explicar que o branco com o preto vai dar um cinza, dá um trabalho. Ele tem que ver. Tomé, será que era engenheiro, gente? Precisava ver para crer. Mas, queridos, assim eu fui andando. Tá? Enfim, aconteceram muitas coisas, e eis que estou eu aqui, um presbítero do Senhor. Né? Obrigado. Aleluia mesmo, porque só o Senhor, viu, para fazer isso com alguém. Queridos, diante de um mesmo Jesus e com atitudes diferentes, a gente vê lá o que está escrito no versículo 40 ao 46, né? Eu vou ler de novo. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus, certo credor, tinha 2 devedores, ele fala da dívida, mas eu vou pular aqui para o 44, e voltando para a mulher, Jesus disse a Simão, 44, você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Queridos, era comum, naquela época, as estradas eram de terra. E não se existiam as botas arrumadas como as de hoje. Então as pessoas andavam e os pés enchiam de poeira. Hoje você pisa no porcelanato, né, Bia, lá em tua casa. Né? Na calçada de concreto, no pavimento asfáltico. Mesmo assim suja, né? Noeli? Noeli usa umas botas bonitas lá na Corpo Bombeiro. Não suja muito. Mas de sandália suja. E era costume, nas casas, se oferecer aos visitantes, até para quem morava, ter vasilhas de água para lavar os pés. Vocês lembram daquele casamento em Caná da Galileia, que Jesus usou água para transformar em vinho? Aquelas barricas de água eram águas para lavar pé dos visitantes, para tirar a sujeira. Né? E também se enxugava. Só que Jesus entra naquela casa e o cara nem quis cumprir o costume, a cultura. Né? E Jesus lembrou a ele. Tinha-se o costume do judeu receber as pessoas e beijar na face. O anfitrião beijava na face. Ele não beijou. Tinha-se o costume de ungir com óleo a cabeça do convidado. E ele não ungiu. Eu fiquei pensando, será que esse cara fez um jantar para Jesus ou botou o resto de comida de ontem? Né?
Porque o coração desse cara não estava intencionado em receber alguém excepcional. Ele só queria julgar. Queridos, engraçado, eu fiz umas observações e botei aqui, ó. Jesus chega na casa do fariseu, como é que o fariseu recebeu? Eu vou repetir uma palavrinha. Sem água para lavar os pés, sem toalha para enxugá-los, sem beijo ao recebê-lo, sem óleo para ungir a cabeça, talvez sem banquete. Sem banquete. Aí digo eu, a palavra não registra. Agora eu queria te mostrar a atitude da pecadora. Sem convite para estar ali, mas com coragem a desafiar o preconceito e adentrar na casa de um fariseu. Sem status, tá? Sem diploma, sem título, mas com humildade, prostrou-se aos pés de Jesus. Sem água para lavar os pés, mas comprometida, derramou lágrimas para lavar-lhes os pés. Sem toalhas, mas tão rendida, que foi possível enxugar-lhe os pés com seus próprios cabelos. Ela estava tão prostrada, tão rendida, que o cabelo estava perto do pé. E ela enxugou os pés de Jesus. Ela estava sem o papel de anfitriã, que ela era uma penetra, sem o papel de anfitriã, mas beijava-lhe os pés e demonstrava o receber no coração. Essa mulher se tornou a principal anfitriã deste evento, porque ela recebeu Jesus aqui. E esse é o seu chamado, receber o Senhor. Queridos, diante do mesmo Jesus, mas resultados diferentes. O fariseu, ele não reconheceu a condição de pecador, ou pelo menos de pouco devedor, como, né? Porque ele pouco amou, como a gente viu aqui. Já a pecadora reconheceu-se grande pecadora e muito amor. E o que recebeu? Lucas 7,50, Samuel. A salvação. Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Queridos, quando eu estava meditando, eu já venho meditando nisso há algum tempo, e quando eu estava em casa, organizando essa ministração, comecei ontem a botar no papel, que estava no celular, todas as minhas anotações, e comecei a resumir. Eu me lembrei do dia 7 de junho de 2018. Enquanto eu tinha comportamentos de fariseu, tá? E não tinha um comportamento dessa pecadora rendida, eu vivia com o meu status de diretor de uma empresa, com a minha, não vou dizer fama, mas um engenheiro reconhecido, tá? E eu fui acometido com uma grande crise. Eu me lembrei disso porque o choro dessa mulher declara para mim aqui que para ela invadir a casa do fariseu, chorando do jeito que chorava, essa mulher estava numa angústia doida. E eu vivi uma angústia em 2018. E, queridos, mas eu reconheci a quem eu devia me submeter. Eu reconheci que eu tinha que quebrar com tudo aquilo que eu aprendi da engenharia, com tudo aquilo que eu aprendi dos cursos de preservação de imagem, tudo aquilo que o mundo me ensinou, todo o meu entendimento, para poder me derramar diante de Jesus. E Jesus me moveu numa vontade de subir num púlpito como esse. Eu não era pastor. Eu acho que eu não era nem líder ainda, né, Nanda? Nem lembro. Mas ele me imbuiu de um desejo de romper com todos os paradigmas, romper com todas as regras que existiam no meu coração, romper a vergonha, lascar e jogar fora o orgulho, e subir e contar do que eu estava vivendo e que eu já tinha apresentado ao Senhor. Queridos,
Eu tinha um bom emprego, ganhava muito bem, e naquela época, não sei se todos estavam aqui, tem muita gente nova aqui. Naquela época eu recebi o salário de junho e o banco tomou todo o dinheiro, prendeu todo o meu dinheiro, de bolo de dívida, de responsabilidade. E eu lembro que no dia 7 de junho, no dia que eu testemunhei, uma quinta-feira de macro, isso deve estar gravado aí, está no YouTube da Videira, não tenho vergonha de você poder assistir, porque assim o que o Senhor fez comigo, que você possa ver esse sinal e se ofertar para que Ele faça contigo. E eu tinha R$ 13 na conta, que foi o que o banco não levou, e eu tinha tudo para pagar do mês. Eu tinha um pouquinho mais de R$ 13, tinha o dízimo mais 13, mas eu dizimei, porque o Senhor já tinha falado comigo. Eu dizimei, sobrou R$ 13. Eu tinha um mês todo para pagar. Plano de saúde, escola de menino, feira, conta de água, conta de luz, condomínio, prestação de casa, tudo. Mas só tinha R$ 13. E eu entendi que o Senhor queria que eu me quebrantasse e que eu me rendesse. E eu me rendi, eu testemunhei isso lá, naquela época. Chorei muito diante da igreja. E eu me vi como essa mulher chorando diante de Cristo e de fariseus. Fui muito abraçado. Fui muito abraçado pela igreja. A igreja me amou. Jesus me amou através da igreja. Fui também criticado. Porque mais tarde foram me pedir perdão, que eu fui criticado. Mas eu não me importei com nada daquilo. Porque eu sabia o que eu queria agora. Eu queria viver conforme a vontade do Senhor. E assim aconteceu, isso foi em junho. E engraçado que em dezembro, no final de novembro, eu lembro que eu fiz uma oferta. Oferta não. Eu fiz um dízimo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu dizimava todo mês. Mas eu nunca imaginava que eu ia fazer um dízimo daquele valor. Um homem que estava R$ 13, chegando São João, né, que tinha aquelas festas juninas, que menino quer fogos, quer não sei o quê. Aí eu recebo um bocado de presente em minha casa. Meu sogro, que detesta fogos, compra fogos para os meus filhos. Meu sogro, que não gosta de festa, trouxe um banquete, botou em minha casa, trouxe feira. Trouxe umas coisas para você do interior. Não faltou nada. Não faltou nada na minha casa. E quando foi em novembro, final de novembro de 2018, eu dizimei. Eu entregava 10% do que o Senhor havia depositado em minha conta. Esses 10% era R$ 10.000. Você faz a conta. Tinha entrado R$ 100.000 em minha conta. Gente, eu chorei no dia 7. Eu chorei no final do mês de novembro. Minha família chorou. E eu entendi e agradeci. Deus procura corações quebrantados. Deus não está preocupado se você é fariseu, se você é engenheiro. Deus está preocupado com o quanto você tem de amor para dar a Ele. E, queridos, hoje, todos vocês aqui estão no mesmo lugar. Vocês foram convidados, alguns já são convidados e já vêm porque já sabem. Eu vejo alguns convidados aqui. Então, você hoje foi convidado para o mesmo lugar. Todos vocês. Hoje, todos vocês estão diante do mesmo Jesus. Estamos todos diante do mesmo Jesus. Assim como o fariseu e a pecadora. Mas onde está o seu coração? Receberam o mesmo convite. Estão na frente do mesmo Jesus. Mas o que vai mudar é como está o seu coração. E Jesus conhece o seu coração. Porque também está escrito lá em Mateus 6:21. Samuel vai botar. Cláudio pregou aqui, eu acho que foi Cláudio que pegou isso. Onde está o seu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Talvez hoje você esteja, querido, com a grande angústia. Talvez você esteja com a grande angústia. Eu sei o que é isso.
Eu já estive muitas vezes. E às vezes ainda tenho. Tá? Mas, queridos, tem uma surpresa boa para vocês. Vocês têm o mesmo Jesus que eu tenho, que aquela pecadora tem. E não existe uma régua ou uma balança de pecado. Tudo é pecado. E esse mesmo Jesus, esse meu Jesus, esse Jesus da pecadora, esse Jesus de Cláudio, esse Jesus que curou aleijados, que deu visão a cegos, que fez surdos ouvirem, que fez mancos andarem, que fez leprosos serem curados. Esse mesmo Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E Ele só está esperando a sua atitude. Ele é muito bondoso. Ele não vai preocupar com o quanto você tem na conta, muito menos com o seu cargo, com o seu título, ou com a fragrância do perfume que você usa. Não, porque Ele te ama. E, queridos, Jesus agora, Ele está te fazendo um convite. Ele te faz um convite. E eu queria chamar os meninos do louvor aqui. Jesus agora está te fazendo um convite. Frente a Ele você tem uma oportunidade agora. Você tem a oportunidade de reconhecer-se pecador, ou reconhecer que uma angústia muito grande te aflige. Reconhecer que só Ele tem a solução do seu problema. E você buscá-lo de todo o seu coração. Só que, para alguns, a vergonha pode ser um empecilho. Para alguns, o orgulho pode ser um empecilho. Mas não vou falar dessa palavra orgulho, que pode pesar. Mas a vergonha pode te impedir de ir adiante dele. Impedir de prostrar-se diante dos pés de Jesus. Impedir de derramar-se diante de Jesus. E demonstrar o quanto você ama. Mas Jesus está te esperando. Jesus é bondoso e amoroso. E Ele é o único Deus que salva. A sua sabedoria, a sua inteligência, o seu conhecimento não te levará à salvação. Mas Jesus leva. E eu queria encerrar hoje e te dizer o seguinte. Eis que Jesus te chama. Talvez você esteja angustiado. E no livro de Mateus, vou fazer como Lucas, só lendo Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse é o Jesus que te chama agora, que te chama a ficar de pé. Toda a igreja fique de pé. Fique de pé para honrar este Jesus. Este Jesus que ama a todos incondicionalmente, mas que nem todos se rendem a Ele. Um Jesus gentil, que não arromba a porta do seu coração, mas é um Jesus que agora Ele está batendo na sua porta. E todo aquele que abrir, Ele entrará. E se você tem uma angústia muito grande, escute o que Ele declarou. Todos vocês, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Queridos, esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que te convida a amá-lo e a render-se. E se você quiser entregar, derramar e entregar essa angústia a Ele, hoje é o dia. Fiquem à vontade. Querido Deus, eu apresento esse louvor maravilhoso, Pai. Te agradeço pela vida desses meninos.
Te agradeço pelo privilégio que o Senhor me dá, Pai, de viver com eles, ter comunhão com esses homens e essas mulheres que trarão agora, Pai, graça, trarão da sua oferta ao Senhor nessa igreja, ofertando para diante da tua igreja, Pai, expressar o amor que tanto tem por ti, Senhor. Homens e mulheres que têm história, cada um tem uma história, Pai, assim como o Senhor me concedeu. E que o Senhor use essas histórias, a história de cada um aqui, Pai, para que também seja declarada e que essas histórias sejam usadas pelo Senhor para fazer a diferença na vida de muitos. E você, em nome de Jesus, eu te peço por cada um dos que estão aqui, Pai, para que o Senhor os mova, quebre preconceitos, quebre regras, quebre vergonha e os faça se render ao Senhor. Aqui eu vejo um homem, Pai, e eu sei que tem muitos outros que têm por vir a se render a Ti. Assim, Pai, como um dia Marcos e Wilma se entregaram ao Senhor, e quando eu pregava aqui, Pai, o Senhor me deu o privilégio de ver e ver aquele menino, e ver que houve salvação naquela casa, e ver aquele menino se batizando. O Senhor também me deu o privilégio de ver aquele menino já estudando e se preparando para o batismo. Muitos outros aqui, Pai, experimentarão disso, mas precisam dar o passo de fé. E assim eu te peço que o Senhor mova a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.
que ainda não veio à frente, estes quebram regras, estes quebram orgulho, isso porque eles conhecem o Deus a quem eles se rendem. E a graça do Senhor é disponível a todos. Ele alcançará, Ele quer te salvar, Ele quer te mostrar que para sempre Ele vive e está disponível a todos vocês. Eu te agradeço, Senhor, por esses que o Senhor moveu, e que, Pai, e que o Senhor quebre ainda mais vergonha de quem ainda estiver, Pai, e alcance-os. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, vidas querem ser transformadas, Pai, e que estes entendam que as suas famílias experimentarão da maravilha de casas salvas no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço pelos presbíteros que oram e tocam a cabeça de cada um destes aqui. Que o Senhor conceda-lhes, Pai, uma nova história, porque eu sei que o Senhor quer. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém, amém e amém. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre. Vida de Deus esta noite, vida da ressurreição. É certo que o poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, levanta vidas esta noite, opera esta noite, destrói todo o poder das trevas. A ressurreição é isso. Ele ressuscitou para dar vida, para quebrar a morte, para quebrar o poder. Todo o poder das trevas está quebrado agora, está declarado quebrado. Para sempre, para sempre. Ele se levanta sobre a tua vida e para você. Nada resiste a Jesus. E disse Jesus à mulher: a tua fé a salvou, vai-te em paz. E a mulher não disse nada. E Jesus não perguntou nada para ela. Jesus apenas disse: a sua fé a salvou, vai-te em paz. E eu quero despedir você nessa noite, tanto as pessoas que vieram aqui à frente, quanto você que está aí, você que está nos assistindo. Vai-te em paz. Receba essa palavra da parte de Deus. Toda tribulação, todo conflito, toda agonia, né? Jesus ressuscitou, a cruz desfez, a cruz trouxe paz. Volta para casa, mas volta em paz. Não importa o que falaram, Jesus não disse nada para aquela mulher, a não ser no final: vai-te em paz. Não perguntou nada para ela. Não falou nada a respeito dela. Falaram dela e ela ficou na dela. E eu digo para você a mesma palavra:
A tua fé a salvou. Vai-te em paz. Todos tenham uma boa semana. Que a graça, que a misericórdia, que a bondade do Senhor seja com você. Seja uma semana próspera, abençoada. Que você abençoe muitas pessoas na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Vão em paz. Em nome de Jesus.